Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 7 de março de 2018. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não me conhece, meus queridos, eu peço perdão pela voz, eu peço perdão pela saúde. Eu tô com uma tosse, de vez em quando ela pega. É uma tosse alérgica. Esses dias eu moro no sul da Itália. Esses dias a gente tem muita terra no ar. Hoje está até bonito o tempo, tá com um pouco de nuvem, mas a gente consegue ver até longe nas montanhas. Mas tiveram 3, 4 dias atrás aqui que nós tivemos tipo uma neblina. Mas não era neblina de vapor, aquela neblina branquinha, né? Às vezes quem viaja que sabe. Bem cedinho, de madrugada, ainda 5, 4 horas da manhã, 6 até 7. Quem pega estrada tem aquela neblina, né? Aquele vapor branquinho. Acho que aquilo deve ser até bom para respirar, deve ser ar puro. Parece que as nuvens descem na terra. Mas não foi isso não, nós tivemos uma neblina mesmo, tomou conta da cidade. E ela era toda marrom, de terra. Inclusive a minha porta, eu tenho uma porta que divido diante dos meus olhos, ela está toda suja de terra, porque chuviscou. E nesse meio tempo choveu também, chuviscou e choveu terra. Então, assim, não é só eu não, todo mundo aqui na minha cidade, as pessoas que eu já vi aqui diante de mim conversando, tem como que um pigarro na garganta. O nariz está sempre sujo, porque vai filtrando essa porcaria, né? E a gente então fica com irritação, tá? Então, se eu tiver alguma crise de tosse aqui, por favor, ela é repentina de uma vez só. Ontem eu tomei óleo de cravo concentrado, porque quando a gente tem tosse alérgica, eu tenho meu filho que ele é alérgico, né? A poeira, ácaro. E graças a Deus, no ano passado, quando a gente estava no pior da situação, foi o cravo da Índia, que ajudou. Inclusive, acho que eu vou até lá pegar mastigar aqui, que vai acalmar um pouquinho. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar vou mastigando e vou conversando com os irmãos. Então, se tiver tosse alérgica, qualquer coisa, tenta pegar uma florzinha de cravo, pôr na boca e mastigando aos pouquinhos, deixa ele derretendo na sua boca, porque ele dá uma acalmada boa na irritação, tá? É só uma dica. Chá de cravo também é bom. Eu gosto de misturar tanta coisa nos meus chás, mas aí enche de cravo e corta a tosse. Ontem à noite estava assim, foi isso que me parou. Porque eu tenho um remedinho muito potente também, mas ele destrói os ossos, destrói essa estrutura. Aqui na Itália chama Bentala. Eu não lembro o nome da composição do remédio, mas é um remédio muito ruim mesmo. Cortisona, acho que é cortisona. A base de cortisona. Então eu estava entre tomar esse cortisona ou tomar o cravo. Aí eu pinguei umas gotinhas de óleo de cravo concentrado aqui no chá. Desceu ardendo igual pimenta, mas passou a tosse. E eu não precisei tomar o tal do cortisona. Bom, só uma satisfação mesmo, né? Porque realmente está fora de controle. Eu vou acabar sem poder fazer vídeo se eu for parar para analisar aqui. Meus amados, coloquei a florzinha do cravo na boca. É nariz e garganta, é tudo ao mesmo tempo. Então, realmente, me perdoe. Eu sei que tem irmãos que estão sempre sendo enfastididos, né? Dá fastídio certas coisas, incomoda. Mas não é porque é culpa minha, não. Meus queridos, hoje, na minha leitura diária da Palavra de Deus, esses dias... Desculpa que eu tô com um negócio na boca aqui. Esses dias... Como eu terminei de ler a Bíblia pela segunda vez, me veio no coração a necessidade de começar de novo. Só que dessa vez eu tô lendo livros assim, eu tô seguindo, né, blocos de livros. E eu comecei a ler os profetas menores nesses dias. E eu tô ainda em Oséias, estou no capítulo 4. Tô tendo dias muito tumultuados. Começo a fazer uma coisa. Ontem... Eu estava com meus 2 filhos em casa, eu tive com eles aqui desde quinta-feira passada, porque teve votação na Itália, inclusive mudou o governo da Itália e todo mundo aqui está cheio de esperança de que a coisa que vai resolver, eu duvido. Mas aí não teve escola. E ontem, para vocês terem uma ideia, como é que é difícil, né? A gente com filho em casa, eu coloquei eles para fazer para casa, estudar, fazer as coisas deles de escola.
E ia arrumando casa. Enquanto eles estudavam, eu ia arrumando casa. Aí comecei. Eu me afastava um pouquinho, passava 5 minutos, mãe. Aí eu tinha que parar lá, vinha aqui, me ajuda com isso. Aí ajudava. Aí virava as costas de novo, tava lá limpando o chão. Aí aparecia um com o caderno na mão, mãe, mas como é que eu faço isso aqui? E aí saiu o dia inteiro, sabe? Depois terminou-se para casa, fui cortar cabelo deles. Aí tive que parar de novo o serviço da casa, fui cortar o cabelo deles, cortei o cabelo deles. Aí fui limpar a bagunça dos cabelos, né? Porque ficou o chão todo cheio de cabelo, tudo. Fui dar banho neles para tirar o cabelo do corpo. Aí o tempo passa, isso o tempo passa. Depois, quando eu vi que eu tinha terminado, eu falei, vai lá pra sala brincar, vai fazer seus negócios, que eu vou continuar limpando essa casa. E consegui, com muita fatiga, liberar algumas coisas importantíssimas aqui na minha casa, aquelas limpezas de coisa que a gente nunca consegue fazer, né? Arrumar um armário em particular, limpar uma gaveta em particular, lavar aquela coberta, enfim, lavar aquele banheiro que tava precisando lavar, porque aqui tá chovendo, esse dia tudo fechado, dá lodo, dá mofo. Aí tem que sair limpando cantinho daqui e dali. Nisso, minhas costas começou a doer pra dedéu. Começou a doer muito. E eu fui tocando o barco. Chegou uma hora que sentei um pouco com eles no sofá. Depois já tinha que levar ele no dentista pra apertar o aparelho. Tem um que usa aparelho. E gira daqui. Nisso, meio tempo cozinhando, arrumando cozinha. E ontem foi um dia que, quando deu 6h30, 7 horas da noite, me veio a crise dessa tosse. E eu cansada, já estava de saco cheio. E foi assim, foi um dia, meus irmãos. Foi um dia que realmente tomou conta, né? Quando eu assustei ontem, teve uma hora que eu estava arrumando casa, que eu falei, eu não posso ficar sem Deus aqui sem buscar o meu Deus hoje, né? Foi onde eu coloquei o salmo para escutar e tô limpando casa, escutando salmo. E à noite comecei a escutar um testemunho de uma amada irmã. Escutei só um pedacinho. E foi difícil, viu? E tem sido assim, meus irmãos. Parece que o tempo, parece que, eu não sei explicar, mas talvez você está passando por isso. Mas eu vejo assim, é como se fizesse de tudo para tomar o nosso tempo. De modo que a gente não consiga ter tempo para Deus. Até quem tem tempo para Deus se encontra tão envolvido com tanta coisa para resolver que quando assusta, o dia passou, você não fez nada. E é onde a gente tem que tomar decisões, né? Ou eu faço na primícia do dia e chuto o pau da barraca com o resto e depois, se der, eu faço. Ou você vai cuidar dos seus afazeres. Tá assim a coisa, literalmente falando. Eu hoje, como meus filhos voltaram à escola, o marido foi trabalhar, são 9h20 da manhã, eu falei, não, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou passar o meu momento com Deus. Porque, amado, sabe o que eu tô falando aqui? Me perdoem aqueles irmãos que já querem que a gente vá direto ao ponto, né? Vai, pum. É porque eu observo na minha vida, é muito fácil falar, meus irmãos. É muito fácil para mim pegar esse telefone aqui onde eu registro os meus áudios e começar a falar. Penso num tema e começo, blá, blá. Eu vejo isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo aí no YouTube, e a pessoa, ela escolheu um tema de Deus para falar, tá? E ela começou a falar. E ela foi falando, ela falou 40 e tantos minutos, quase uma hora. E ela só citou passagens bíblicas, tipo, vocês lembram a mulher do samaritano, que não sei o quê. Então, e eu fui escutando, deu 30 e tantos minutos, depois eu parei, porque não tinha Bíblia, tinha só comentário, e a gente via que a pessoa falava da cabeça dela, como eu tô fazendo aqui agora, né? Tem 9 minutos que eu tô falando assim, tô conversando com os irmãos. E eu posso fazer isso se eu quiser. Tô fazendo aqui agora. Posso ficar 2 horas aqui batendo papo, assim, falando o que eu acho, né? Contando as coisas da minha cabeça pros irmãos, e os irmãos vão ouvindo. E eu vou enchendo a cabeça do povo. E eu observo claramente que quando... Isso não acontece não, viu? Mas acontece por outro lado. Tem igual ontem. Ontem, nesse alvoroço do dia, que vai, a gente não consegue entender o que aconteceu. Ontem eu não consegui sentar para ler a palavra de Deus, eu ouvi um pouco de salmos, mas não é o bastante. A gente tem que sentar, meus irmãos, e ler a palavra. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir a Bíblia, é muito bom, e olha que edifica demais.
Inclusive, tem horas que eu fico tão angustiada, que eu fico tão desesperada em não alimentar o meu espírito, que eu ponho a Bíblia em áudio e vou escutando, esperando que aquilo vá me nutrindo. E realmente faz a obra, é uma bênção. Mas não tem como comparar, você parar tudo e ler a palavra de Deus. Você senta para estudar a Escritura, sabe? Para meditar naquilo que você lê, você dedica tempo naquilo. E eu observo claramente que toda vez que eu faço isso, e eu procuro fazer isso todo dia, eu consigo ter conteúdo para falar com os irmãos. Eu consigo enxergar coisas aqui para conversar com os irmãos. Faz toda a diferença, entendeu? Então, meus amados, lendo, a gente vai entendendo que a leitura da palavra, ela é um nutrimento diário, é uma nutrição diária para o nosso espírito. E eu sei, meus irmãos, por experiência própria, toda vez na minha vida, no passado, que eu fiquei muito tempo longe da palavra de Deus, eu comecei a pecar. Entrei na carne. Então, para que eu não caia nesse pecado, para que eu não caia nesse erro, nessa armadilha do inimigo, eu faço de tudo para ler a palavra de Deus. 10 minutos por dia que seja, contado no relógio, nem que seja 5. 5 é uma vergonha, né, hoje para mim. Mas ainda assim, meus irmãos, tem dia que a coisa tá tão difícil que eu falo pelo menos 5 minutos. E confesso que fica às vezes 2, 3 dias que eu não consigo ler. Aí quando eu vejo que começa, vai me dando uma angústia no coração, um aperto mesmo, um negócio que eu não sei explicar. E eu tenho que correr e ler a palavra de Deus. Eu não consigo ficar muito tempo longe das Escrituras. E quando eu começo a ler, volta a paz reinando no meu coração. É um desabafo. É um conselho, é um explicar de como que eu tenho vivido. E eu sei que isso tem feito a diferença na minha vida. E tenho certeza que se está fazendo a diferença na minha vida, que tenho 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um coração, um pulmão, né? Tenho pele. Ontem, brincando aqui um pouquinho com meus filhos na mesa, o meu filho mais velho pergunta para mim assim: mamãe, você se lembra qual foi o dia do seu casamento, como é que estava? E eu, só para fazer rir um pouquinho, sim que eu me lembro. O dia do meu casamento, eu me lembro. Foi um dia tão intenso, foi um dia tão profundo na minha vida, para você ter uma ideia, que o sol nasceu lá no céu, a lua também. Naquele dia a água estava molhada. Naquele dia tinha pássaros que voavam pelo céu do mundo inteiro. Como poderia eu me esquecer daquele dia tão importante, né? E eles riam, e dali fui puxando a conversa para esse lado, né? Coisas óbvias que acontecem todos os dias, e dali virou uma brincadeira. Mas por quê? Porque, sabe, meus irmãos, a gente tem que viver assim, a gente tem que buscar no Senhor, sabe, a intensidade das coisas, a gente tem que estar no Senhor em primeiro lugar. Amém, meus queridos? E lendo a palavra de Deus aqui agora de manhã, né, e dando também um pouco de satisfação para os irmãos, eu gostaria de estar pondo o vídeo com mais intensidade aqui, com mais frequência, mas às vezes fica difícil, mas eu entrei aqui hoje no capítulo 4 do livro de Oséias, eu quero ler ele com os irmãos, eu quero falar dele com os irmãos. Ele está intitulado A Corrupção Geral de Israel. E lendo esse capítulo aqui de Oséias, a gente entende tanta coisa. Por que tanta coisa está como está e fatalmente o que tende a vir a acontecer no futuro. Então, quando a gente tem consciência, meus amados, e a gente lê com esses olhos aqui, a gente simplesmente chega num ponto de vista como se o próprio Deus estivesse olhando. É como se Deus emprestasse para nós os olhos dele, para que a gente visse através dos olhos dele aquilo que ele está vendo no coração dos homens. Eu estou um pouquinho desatualizada nesses últimos 2 dias dos acontecimentos no mundo. Realmente não consegui pegar nada de muito novo, mas eu sei que a coisa está caminhando para isso. E eu queria dizer para você aí, quando começa a acalmar demais, fique esperto. Tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa que está fedendo. Você está num turbilhão. O tempo está pesado. As coisas estão acontecendo ferozmente. De repente, dá uma acalmada. E vem até uma voz de esperança. Toma cuidado. É ali que pode estar o maior dos perigos. Vocês viram como é que a tsunami?
Antes que ela venha e arrebenta com tudo, o mar recua. O mar recua. Todo mundo para e fica, o que está acontecendo? O mar está recuando. Depois vem a tsunami. Lá na Indonésia, quando foi a primeira vez, né, que a gente viu esse fenômeno acontecer no ano de 2004, dizem que quando o mar recuou, o povo que estava na praia, em vez de correr e sair dando um anúncio, né, que estava vindo a tsunami, como ninguém sabia o que era uma tsunami, o povo foi caminhando, e junto com o mar que recuava, o povo foi caminhando, recuando. Eles foram vendo esse cara ali olhando, ficaram esperando, porque foi muito suave a coisa, né? E de repente, quando veio a onda, foi tarde demais, não tinha mais tempo de correr. E matou todo mundo que estava ali. Então, meus queridos, vamos tomar cuidado com as tsunamis da vida. Amém? E o mar está recuando, meus irmãos. O mar do mundo está recuando. Vai vir uma tsunami. E não é uma tsunami de água, de mar. É a tsunami das trevas que vão cobrir toda a terra. Está vindo. E a gente está vendo o mar espiritual recuando. É um sinal. Sabe qual que é esse mar recuando? Eu vou ler com vocês aqui agora. Esse recuo do mar, esse recuo das águas, esse recuo, esses sintomas das dores de parto na qual nós nos encontramos, que está lá descrito em Mateus 24. O princípio das dores. Isso é o recuo das águas. Está vindo coisa pesada por aí. E a gente tem que ficar esperto. Principalmente, minha irmã. Principalmente, meu irmão, quando parece que a nossa vida dá uma melhorada, dá uma engatada, dá uma aprumada. Às vezes você arruma um emprego, igual eu agora. Eu, mês que vem, provavelmente eu vou começar a trabalhar. Vão assinar minha carteira aqui na Itália. Eu vou trabalhar 4 horas por dia, eu já falei isso aí para os irmãos. É uma porta que abriu que eu não pedi, eu não estava procurando, não estava nem pensando, estava dentro da minha casa, o telefone toca, meu marido porque está acontecendo isso, vai lá, o moço está precisando de uma menina para ajudar ele. E conversa vai, conversa vem. Eu estou só esperando ele me chamar efetivamente para começar. Eu poderia, legal. Poxa, legal. Apareceu um emprego no início do ano, carteira assinada, trabalhar 4 horas por dia, uma semana na parte da manhã, na outra na parte da tarde e início da noite. Eu vou ganhar aí meus 400 euros por mês. Então, tá melhorando, meu marido está trabalhando, a gente tem os nossos pequenos projetos, até então não está faltando nada, está tudo tranquilo aparentemente. O pessoal aqui no sul da Itália está indo embora para o norte da Itália, para a Alemanha, porque está todo mundo reclamando que não tem trabalho, mas para mim o trabalho bateu na minha porta. Meus irmãos, eu podia tranquilamente dar uma acalmada. Ainda tem muito tempo para eu gozar a minha vida. Eu posso fazer projetos, eu posso descansar. Mas eu confesso para os irmãos que é quando aparecem essas coisas na minha vida, é aí que eu começo a ficar realmente em alerta. Sabe, já estou aqui pensando em esquematizar os meus dias para eu não estar longe do meu Deus. Porque tem alguma coisa que não vai, amados. Não com a minha vida. Não porque eu recebi uma proposta de emprego. Não porque as coisas estão aparecendo para mim e para o meu marido nesse pequeno momento. Não é riqueza, não é prosperidade. Mas é uma condição da gente melhorar, da gente conseguir entrar num processo de uma explanação maior, né, da nossa vida. E é aí que eu fico atenta, porque a Bíblia fala, né, quando normalmente dizem paz e segurança, vem repentina destruição. Eu já falei com os irmãos que eu vejo a Bíblia da seguinte forma. Vocês veem textos bíblicos que falam de eventos que aconteceram, e muita gente fica no passado. Isso aconteceu na época tal, do povo tal. Mas a gente vê que a Bíblia, ela é viva. E Salomão, ele disse uma coisa muito curiosa. Ele falou o seguinte várias vezes: não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo debaixo do sol. Aí você vira para mim e fala, tem a tecnologia. Tem os smartphones hoje. Na época de Salomão não tinha. Então tem algo novo debaixo do sol. Mas quando Salomão expressa, ele coloca essa expressão, não tem nada novo debaixo do sol, ele não está falando das tantas invenções dos homens e do progresso. Porque ele também construiu vigas, construiu jardins, ele fez coisas na época do reino dele que muita gente ficou de boca aberta. Mas não é isso.
É porque no final, quando ele continua falando, né, nos provérbios, nos livros de cantares, né, cantares não, é provérbio e tem um outro livro lá na Bíblia que eu esqueci o nome, sabedoria, não? Ah, sei lá. Eu sei que ele fala o seguinte: construí isso, fiz não sei o quê, desenvolvi não sei o quê, não sei, tá? Depois ele veio falar assim: é tudo vaidade, é correr atrás de vento. Porque você morre e deixa isso para quem? Para quem não fez nada do que você fez. Quer dizer, Salomão, ele expressa que ele se dedicou a estudar, a entender, a construir. Ele passou dias, ele passou tempo no campo, trabalhando aquelas coisas, aqueles tantos projetos. Ele correu atrás, ele conversou com pessoas, ele quebrou a cabeça, ele passou tempos, horas ali, construindo coisas. Depois ele se maravilha, que maravilha, que coisa linda que eu pude construir com a sabedoria que o Deus me deu. Mas aí eu vou morrer, vou deixar isso para os meus filhos que não fizeram nada. Eles não estudaram como eu, eles não perderam dias debaixo de sol, controlando os projetos, as obras, conversando com os pedreiros, vamos dizer assim. Eu vou deixar tudo de mão beijada. A riqueza que eu acumulei, fui eu que acumulei, eu que trabalhei para ter essa riqueza. Então Salomão, ele fala, não tem nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque ele está expressando a nível do caráter. O ser humano, ele não evolui caracterialmente, ele evolui na ciência, ele descobre tanta coisa, mas olha para vocês verem, com toda a tecnologia que nós temos hoje, o mundo, como nós o conhecemos, está melhor ou está pior do que dos tempos de Salomão? Você quer a resposta? Eu te dou, está muito pior. Porque nos tempos de Salomão, eles não tinham essas tosses alérgicas que a gente tem aqui. Eu estou aqui com 2 coisas de cravo na boca, fazendo fadiga para falar, para não cometer nenhuma gafe aqui, mastigando a sementinha de cravo, engolindo ao mesmo tempo para acalmar a tosse, para não ficar tossindo no áudio e a voz dar uma melhorada. Nos tempos de Salomão, não tinha o glúten. Nos tempos de Salomão não tinha o milho feito do laboratório, que é todo genérico lá, sei lá como é que fala, gênico, sei lá, esqueci a palavra. Hoje eu estou com a língua italiana muito na minha cabeça, então eu vou tender a falar muito palavras em italiano aqui, me perdoem, estou com a cabeça desnorteada um pouquinho a nível de línguas. Transgênico. Na época de Salomão, não tinha poluição no ar, como a gente hoje sai numa cidade grande, aí você olha para o céu, aqui é céu marrom, porque está parado em cima do céu da sua cidade, aquela neve, aquele smog, né, aquela poluição. Então está pior. A água que Salomão bebia era água de montanha, era água limpa, e era limpa mesmo, não tinha metal pesado que contaminava, não tinha agrotóxico, o alface que Salomão comia. Na época de Salomão não tinha hospital como tem hoje, justo? Não tinha ultrassonografia, ressonância magnética, raio-x, tantos exames de laboratório a perder de vista, não tinha. Mas em compensação, na época de Salomão não existia hospital. Hoje existe hospital. Só que a diferença é que quem vivia na época de Salomão não tinha acesso à saúde, né? Ao sistema de saúde, porque se via um problema, as pessoas tendiam a morrer, apesar de Deus ter prosperado o povo de Salomão também. O reino dele foi um reino de paz e de saúde, de prosperidade. Hoje, os hospitais estão abarrotados de pessoas morrendo, de fora e de dentro, pessoas nas suas casas que não conseguem ter acesso a um hospital. E as que têm acesso a um hospital, a um tratamento, estão morrendo também porque estão com pestes, né? Estão com doenças, estão com bactérias em seus corpos que estão matando elas. Então, cadê a evolução em tudo isso? No tempo de Salomão, as pessoas não usavam óculos, nem existia. Mas também não tinha tanto problema de vista como tem hoje por causa das pessoas. A gente vê que essa geração de nossas crianças, e eu falo nossas que eu incluo as minhas, apesar que eu seguro bem a onda, mas ainda assim, essa geração, ela provavelmente vai ser a geração que mais tem problema de coluna e de olhos, porque eles estão inclinados na frente do telefone, jogando, conversando, seus olhos estão sendo consumidos pela tela do computador, do telefone, do tablet, do sei lá o quê. Então, cadê a evolução? E o caráter? O nosso amado bom Jesus disse que no tempo da sua vinda seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, casavam, se davam em casamento,
Mas o pecado estava abundando no meio do povo. A perversidade, a maldade, a crueldade. E seria tão grande o pecado que o amor se esfriaria. Então, meus amados, quando Salomão fala claramente com a sabedoria divina que não tem nada novo debaixo do sol, ele tinha toda a razão. Os guarda-roupas foram mudados, a moda foi mudada, a tecnologia apareceu. A gente tem carro, a gente tem avião, a gente tem submarino, a gente tem tanta coisa. Na época de Salomão tinha os carros e os cavalos, mas o caráter do ser humano continua o mesmo, a pior. Começou terrível com o dilúvio e vai terminar terrível com fogo. Então, meus queridos, meus amados, não tem nada novo debaixo do sol. A vida é sempre a mesma. O caráter humano, em vez de ter melhorado com toda a sabedoria que Deus permitiu que nós tivéssemos, está só piorando. Está só piorando. E piorará ainda mais. E aqui, então, a gente entende que a palavra de Deus ela é viva e ela é cíclica. Ela é cíclica. Eventos em que a Bíblia descreve, de tempos em tempos, eles se repetem debaixo do sol. É onde tem a palavra de Deus e a palavra de Salomão que disse, não tem nada novo debaixo do sol. Quando a gente lê Mateus capítulo 24, quando a gente vê lá a invasão, né, de Israel, de Jerusalém, e o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, a gente viu isso acontecer 70 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito Flávio Vespasiano, ele invade Israel, Jerusalém, faz uma carnificina, ele mata um porco dentro do templo, ele matou um porco lá dentro, fazendo com que o templo ficasse sujo, né? O abominável da desolação, ele espalhou os judeus por todo o mundo, ele destruiu, não ficou pedra sobre pedra. Só que isso vai se repetir, só que de modo muito maior, a ponto que a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém vai escapar, nenhuma carne escapa. E a Bíblia diz, dentro dessa condição cíclica, que esses dias vão ser tão terríveis, que nunca houve e nunca mais haverá dias como aqueles. E aí a gente então vê, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, eventos que já aconteceram no passado, nas gerações passadas, sim, mas que estão se repetindo nos dias de hoje, porque não tem nada novo debaixo do sol. E adiante dessas afirmações que eu estou fazendo aqui, até agora eu não estou lendo nada na palavra de Deus, mas agora eu vou ler propriedito, é que a gente vai entender o quanto que capítulo 4 de Oséias é intenso e realista também para nós. Amém, meus irmãos? Eu gostaria, hoje eu vou ficar só nesse capítulo 4 aqui, tá? Mas eu gostaria de ler essa palavra, é uma palavra muito dura, é muito dura essa palavra, confesso. Muito pesada, muito dura. Mas quando a gente entende a realidade do que está sendo escrito aqui, a gente entende, meus amados, que fatalmente o juízo de Deus está vindo. E por que ele está vindo? Aqui está falando. Amém? Então eu vou começar a ler, vou parar de vez em quando, vou ler algumas anotações que eu coloquei colegada ao livro. Hoje provavelmente eu não vou ler nenhum outro livro da Bíblia, eu vou ficar só nesse capítulo 4, que ele é bem claro. Mas olha que palavra pesada. E olha a realidade em que nós estamos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Oséias, simplesmente, ele começa aqui a profetizar mais uma vez para aquele povo. E ele diz isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós, ó filhos de Israel. Como nós estamos lendo um livro do Velho Testamento, estamos lendo o que aconteceu, o que Oséias profetizou, mas a palavra de Deus ela é viva e Deus nos deixou essas santas palavras para nós também. Eu, Ana Paula, poderia aqui dizer isso, ouvi a palavra do Senhor, vós, ó filhos do Deus vivo. Nós, né? Vamos ouvir o que ele diz, tá bom? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Se a gente for olhar no dicionário, meus amados, o que significa a palavra contenda?
significa um processo judicial em que há disputa ou discórdia, litígio, contenda, por exemplo, entre herdeiros, ação ou efeito de contender, de brigar, de altercar, briga. Circunstância em que ocorre conflitos, discussão, contenda, por exemplo, de vizinhos. Meus irmãos, contenda significa uma situação em que há violência, luta, combate, guerra. Então, eu gosto muito de pegar bem e destrinchar o que a palavra de Deus fala. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Aqui terra está em minúsculo porque o profeta Oséias está falando com o povo de Israel. Mas aqui a gente vê que a palavra terra também ela inclui o planeta, porque as nações elas estão pecando contra o Senhor. E Deus deixou esse texto para nós, não para a gente só ler como uma fábula, como uma história, um conto. Vocês já leram, por exemplo, a história, vou citar aqui uma coisa bem do mundo mesmo, a Branca de Neve para os seus filhos? Se você ler aquilo ali, seu filho, isso aqui foi uma história que aconteceu naquele lugar, naquele tempo, com aqueles personagens, e basta, Chapeuzinho Vermelho. Você vai ler a história do Pinóquio, as fábulas que o mundo nos apresentam. Você vai ver o conto de Nárnia, né? São histórias, são fatos que aquela parábola, que aquele romance narra. Mas aquilo ali ficou lá, né? Mary Poppins, o vento levou. Você vai ver, foi uma história narrada naquele caso. Mas a Bíblia, ela não pode nunca ser comparada a esse tipo de romance literário. Mas a Bíblia é viva. Então, quando a gente lê, a gente já visualiza o globo inteiro. Desculpa, mas eu tô com a voz muito ruim hoje, mas eu vou lá. A gente vê o mundo inteiro debaixo dos olhos de Deus. Eles estão atentos em toda a terra, por toda a terra. Deus, ele está observando cada um. Então, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, uma discórdia, uma controvérsia, um litígio, uma polêmica, uma briga, uma guerra com os habitantes da terra. Por quê, meus amados? Ele continua. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isto a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Opa, peraí. Hoje nós vivemos num tempo em que a natureza está mais para lá do que para cá, cambaleando, ruim das pernas. Não tem saúde, os animais estão fora de controle, quer dizer, a gente vê um caos total na natureza. E a gente fala, isso foi pelo sinal do final dos tempos. Mas aqui a gente vê, a gente quase que entende que sempre que o pecado ele está abundando, ele está muito alto, a natureza ela vai começar a perecer. Você vê várias vezes quando o povo de Israel se prostituía contra Deus, então Deus não mandava a chuva, Deus mandou seca. Veio aí a seca na terra, as pessoas morriam de fome. Deus várias vezes permitiu que a peste entrasse no meio do povo e matasse pela peste. Então, meus amados, um sintoma da força do pecado atuando é a natureza perecendo. Nós chegamos num ponto que o pecado está tão forte, ele está tão dizimado não, ele está tão espalhado no mundo inteiro, que para todo lado que a gente olha, a gente vê a natureza perecendo. Os próprios homens têm trago morte para a natureza. São detalhes que a gente tem que ver. E aqui Oséias fala, e até os peixes do mar perecem. Naquele tempo não tinha nenhuma fábrica descarregando veneno nas águas. Mas o pecado suficientemente tinha a mesma força dos venenos descarregados nas águas e matavam os peixes. Até os peixes perecem. Todavia, ninguém contenda. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. Porque o teu povo é como os
sacerdotes, aos quais acusa. Quer dizer, Deus está dizendo aqui, todavia ninguém fala nada, ninguém resolva nada, ninguém reaja, ninguém repreenda, ninguém levanta a voz, ninguém grita, basta. Ninguém fala, para. Porque o próprio povo é como o próprio sacerdote. Hoje a gente vê muito fácil botar a culpa no sacerdote, no pastor, no líder espiritual. As pessoas simplesmente fazem assim. Mas a Bíblia diz que o próprio povo está igual aos próprios sacerdotes. Quer dizer, a pessoa vai lá na igreja daquele pastor que rouba, que mente, que embrulha. Aí fala, aquele pastor não presta. Mas o próprio membro da igreja está tão ruim quanto o próprio pastor. As pessoas elas estão indo atrás daquilo que enche o ego delas, daquilo que satisfaz as almas delas. E eu não estou falando só do mundo evangélico, não. O mundo inteiro. As pessoas elas estão fazendo da religião um shopping center, um mercado, um self-service. Cada um pega aquilo que gosta. Porque o teu povo é como os sacerdotes. Todos são maus, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. É Deus mandando sentença aqui. Se o povo está tão ruim, o povo vai tropeçar de dia, vai pecar, vai cair, vai entrar mais em perversidade. E de noite vai tropeçar com o próprio sacerdote. Eu acredito que quando fala de noite tem duas bases. A primeira, porque as reuniões espirituais, né, acontecem sempre de noite, o culto de noite, a missa muitas das vezes vai de noite, muitas pessoas vão à missa à noite. As reuniões kardecistas sempre de noite, os espíritas de noite, o Seixonoye de noite, todo mundo se reúne de noite nas suas tantas religiões pelo mundo afora e tropeça com o sacerdote deles, porque o sacerdote abre a boca, continua falando tanta mentira quanto, eles aprendem tanta mentira e tropeçam mais ainda. Então eu acredito que a noite também entra num âmbito de trevas, porque a noite é treva, é escura. Quer dizer, não tem luz, não tem a presença de Deus, não tem a manifestação da presença de Deus. Então a gente vai vendo as coisas, se é no âmbito físico que no âmbito espiritual. Quer dizer, de dia eu não estou com o meu sacerdote que me ensina, que me corrige, me doutrina. Então eu peco por conta própria, eu minto, eu roubo, eu embrulho, eu prostituo, eu faço ABCD e vou, né? Buraco adentro. Aí de noite eu vou na reunião do sacerdote, do pastor, vamos falar aqui no nosso âmbito. Aí chega lá, meus irmãos, o que acontece? A gente cai, a gente perece porque o pastor ainda ensina mais besteira, mais mentira, mais... E a coisa vai só complicando. É um abismo chamando outro abismo. Então eu pereço porque eu aprendo errado, mas pereço também porque a vida está nas trevas, as trevas da noite. Então a gente tem só a ser destruído aos poucos. E a coisa não para. E aí Deus diz, e destruirei a tua mãe. Poxa, mas o que a minha mãezinha tem a ver com tudo isso? Mas mãe aqui, eu acredito que entra no âmbito de geração. Meus irmãos, e destruirei a tua mãe. Presta atenção comigo. Deus então vai matar a mãe da pessoa? Vamos tentar entender o que significa isso aqui no âmbito prático da visão de Deus, tá bom? Olha só. Imagina, meu querido, eu, Ana Paula e minha mãe, ok? Imagina que a minha mãe é uma pessoa ruim, é uma pessoa do mundo, é uma ímpia. Não vamos pôr minha mãe numa categoria tão perversa como ser humano. Mas vamos incluir a minha mãe nessa sociedade aqui, ok? Nessa sociedade na qual nós vivemos. Em que todo mundo aqui diz, irmã, ora pela minha mãe, ela ainda não está salva. A minha mãe não está salva, a minha própria mãe, própria dita, é católica, é idólatra, está cheia de problema espiritual na vida dela, etc, 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 ok? Vamos colocar minha mãe. E eu nasci, cresci e me tornei uma pessoa má. Eu, Ana Paula, me tornei uma pessoa perversa. E às vezes eu sou até pior do que minha mãe. Às vezes a minha mãe ela é só uma pessoa idólatra, ela é só uma pessoa que não pensa quando fala e tal, mas imagina que eu sou pior do que minha mãe.
Eu não só sou só idólatra, mas eu começo a maquinar no meu coração a fofoca contra o próximo. Eu tô sempre de olho, vigiando igual um cachorro na vida das pessoas que me cercam. Eu tô sempre procurando brigar com todo mundo. E sou perversa. E aí eu leio esse texto aqui, a Bíblia fala assim: destruirei a tua mãe. Imagina que eu, Ana Paula, tropeço o dia inteiro. Faço mentira, adultero, faço fofoca, roubo, embrulho e tá. E minha mãe tá lá também fazendo os erros dela, tá bom? Aí de noite eu, Ana Paula, sou uma religiosa, vou pra igreja, vou lá pra Deus é Amor, vou pela Universal, qualquer igreja, não tô aqui taxando uma congregação específica, vou pra uma igreja qualquer. E aí eu caio naquela igreja, o pastor daquela igreja também é um pastor que tá ensinando tudo, menos o que deve. E eu tô ali escutando as fábulas, né, que saem da boca dele. Ele prega talvez a prosperidade, ou então ele prega que eu não posso usar uma saia, que eu não posso usar uma calça, não sei, prega qualquer coisa ali, tudo, prega qualquer coisa, menos a verdade, menos algo que abre os meus olhos para que eu me arrependa. Aí eu leio esse texto aqui, a Bíblia fala: e destruirei a tua mãe. Opa, peraí, então eu entendo que eu tô praticando pecado, minha mãe também. Aí Deus vai lá e mata minha mãe? Deus vai lá e destrói a minha mãe, próprio dito, e eu continuo fazendo o que eu quero? Será que isso tem sentido na prática? Será que Deus age assim? Quantas mães Deus teria que destruir? Vamos pegar um exemplo ainda menos complicado. Uma mãe boa, uma mãe tranquila, uma mãe de Deus, uma mulher de Deus, que ainda tem na sociedade. Aqui tinha o profeta Oséias, na época de Oséias tinham outros profetas, aqui eu não vou lembrar o nome de quem tinha, mas tinha bastante gente boa aqui nessa época, profetizando nas praças, profetizando, falando com os reis e etc, né? Então imagina uma boa mãe e uma filha ruim, um filho perverso. Aí Deus vai lá e vinga na mãe a maldade do filho, o pecado do filho, o erro do filho. Tem sentido isto? Agora vamos tentar enxergar isso aqui, entendendo que Deus está falando para um povo. Deus está falando para um povo. E esse povo aqui da boca de Oséias é Israel. E aqui Deus fala, né? Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Continua se arrebentando no pecado. Suja ainda mais, o ímpio que se suja ainda mais, etc. O negócio está caminhando. Aí Deus fala: e destruirei a tua mãe. Quem seria essa mãe? Amados, essa mãe aqui, como Deus nesse caso está falando para Israel, Deus está falando da nação. Deus está falando aqui que ele vai mandar para a nação o juízo. Então Israel é uma mãe, é a mãe do povo. A Bíblia compara Israel a uma mulher que Deus pegou no meio da estrada, tinha sido abandonada. Deus limpou as suas feridas, Deus a enxugou do seu leite. Deus cresceu essa mulher, a adornou e a encheu de presentes. E aí um dia ela simplesmente olha para os seus presentes e fala: olha como eu estou linda, gloriosa, perfeita, bela. Eu vou achar meus amantes. E abandonou seu marido, que era Deus. Para quem lê Bíblia sabe exatamente do que eu estou falando. Então quando Deus fala: destruirei a tua mãe, Deus está falando do juízo que vem para a nação de Israel. Porque o povo de Israel está pecando e ninguém está nem aí em resolver. Mas como nós, e gentios, que nós somos gentios, nós somos judeus, estamos lendo esse texto, e é um texto profético, que é uma palavra viva que serve para todas as nações da terra. E quando Deus fala: destruirei a tua mãe, quem é a mãe dos gentios, amados? Quem pode ser a mãe dos gentios? Se a gente pega esse texto aqui e tenta enquadrar ele na nossa realidade, é a terra, meus amados, é o mundo, são as nações. É Deus trazendo juízo para as nações, o berço da nossa sociedade. Tá dando para entender então o que esse texto, o que essas palavras a nível espiritual significam? Espero que eu não esteja complicando a cabeça de ninguém. Mas aqui ele volta, né, Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Eu fui na escola, na autoescola. Dirigi um pouquinho, aprendi um pouquinho. Tive uma noção beabá de como que é para dirigir. Consegui tirar a carteira de motorista, dei uma embrulhada, menti, passei no exame colando, escrevi debaixo da palma da mão um monte de coisa, passei no exame colando. No dia que eu fui fazer o teste para pegar a carteira, que tinha aqueles moços no carro comigo, eu
Vamos fazer de conta que eu sou uma bela de uma mulherona, né? Um mulherão, então eu já me vesti sensual, já pus aquele perfume. Aqueles homens, em vez de prestar atenção no meu modo de dirigir, eles ficavam olhando para mim, me comendo com os olhos, né? Então eles me passaram no teste, pega a carteira, isso é bonito, o importante é que você sai para jantar comigo. Eu comprei isso aí tudo. Aí chega a segunda-feira, o carrinho tá na garagem, vou pegar o carro, vou dirigir o carro. Ah, é fácil, isso aqui não é nada. Aí começa, me põe na estrada, dirigir com o carro na rua e bato o carro. Bati o carro, passei com o sinal vermelho. Porque eu não tive força, né? Não tive conhecimento, não tive destreza, maturidade para ver o semáforo. Morri. Morri de acidente de carro. Meus irmãos, é uma paródia que serve para a gente entender que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Se eu não tenho conhecimento das coisas, eu faço na cegueira e eu vou pôr nos pés pelas mãos e eu vou sendo destruída. Se Deus aqui tivesse tido a oportunidade de ser conhecido entre esse povo, as pessoas iam saber por que as coisas estão indo de mal a pior. Porque o conhecimento de Deus liberta. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia fala também que tudo que a gente pede, né, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar em concordância. Mas a Bíblia fala, submetei a Deus, né? Você te coloque submisso a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente entende com essas passagens bíblicas, essas palavras, que quando Deus é a supremacia na nossa vida, todo o resto vai se acalmando, vai sendo, sabe? Deus, ele consegue trazer em nós a chamada paz, que excede todo entendimento. É onde a gente vê ainda muitos irmãos amados que têm se submetido à vida, né, a Deus e ainda estão sofrendo, porque Jesus declarou que neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e o sofrimento, ele serve em duas coisas, para nos aperfeiçoar e para valer para conosco diante do tribunal e para com quem vai comparecer diante do tribunal. Às vezes é você, marido, mulher e 2 filhos. Você, esposa, é uma mulher de Deus, se submete a Deus, lê a palavra de Deus, ora. Você está em santidade total, você está realmente numa situação com Deus de tanta intimidade que você está brilhando. Mas seu marido chega em casa, quebra tudo, chega bêbado, tá lá no Facebook vendo pornografia, seus filhos estão terríveis e e você então chega numa situação que você está sofrendo. Meu marido está me traindo, eu vejo ele no Facebook com um retrato de mulher pelada, conversando com as mulheres, eu dou deitada na cama e ele lá gemendo do outro lado, lá falando, sei lá, e eu escuto ele aprontando de lá. Da meia-noite, meu filho chega em casa embriagado, drogado, meu filho é rebelde, minha filha está andando pelada e eu estou sofrendo. Estamos tendo problema, chegou em casa agora com a conversa que está grávida, e nós vamos ter que ver o que nós vamos arrumar, eu vou ter que ser mãe de uma criança que ela fez na bagunça, e você está sofrendo, mas sua vida, como é que pode então? Submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas a minha vida está uma guerra, estou cheia de problema, cadê esse diabo fugindo? Você está se submetendo a Deus, e de você o diabo vai fugir, mas de seu marido, da sua filha, do seu filho, eles não estão se submetendo a Deus, eles não estão buscando a Deus, pelo contrário. Então deles o diabo não pode fugir. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o seguro não cobre a família inteira. Não é como um plano de seguro, assegurativo, que você vai lá, firma um contrato, assina um contrato, paga um valor por mês e toda a família está coberta. Então, se a sua filha tiver um problema, você leva ela em qualquer hospital que o seguro, o plano de saúde cobre a família inteira. Basta você pagar todo mês. Você tira o dinheiro do bolso e a seguração paga a família, cuida da família inteira. Com Deus não é assim não, meus irmãos. Com Deus é você e Deus. Se tua filha, se teu filho, teu marido, tua esposa, tu estão aprontando, eles vão colher a consequência do pecado deles. E fatalmente isso vai te atingir, porque vocês estão debaixo da mesma tenda. Mas você, em particular, vai ter no teu coração a paz que excede todo entendimento. Vai ter aflição, sim. Mas maior do que essa aflição que você pode ter pelos outros, você para com você está em paz. O espírito teu está pronto, você está bem. Você está continuando no ritmo de buscar o teu Deus com amor em espírito e em verdade.
Infelizmente, não depende de você que o mal dentro da tua casa cesse, acabe, desapareça. Porque eles vão ter que se despertar, eles vão ter que buscar a Deus, eles vão ter que pelo menos querer mudar. Poxa, eu tô aqui na pornografia, minha mulher tá lá no quarto dormindo, tá lá, sei lá o que ela tá fazendo, e eu tô aqui aprontando, isso tá errado. Eu preciso parar, eu preciso mudar a minha vida. O filho que chega drogado, poxa, eu tô me destruindo, sou um rapaz jovem, olha o que eu tô fazendo. A moça que chega em casa grávida, ou quase grávida, todo dia eu tô indo com um rapaz diferente, tô saindo igual uma prostituta, toda pelada no meio da rua. Que vergonha para mim, que vergonha para minha mãe e meu pai. Sabe, é o momento em que as pessoas que estão debaixo da tenda em que você mora precisam também parar um pouquinho e pensar. Meu irmão, eu sei que se eu ligar o fogo do fogão e botar a mão lá, eu vou queimar, então eu não vou fazer isso. Eu tenho um momento de reflexão sobre o ato. Mas, infelizmente, nas nossas vidas, a realidade é que os entes queridos que moramos com eles não têm esses atos de reflexão sobre a vida deles, porque eles continuam na cegueira. É onde a gente tem que clamar a Deus, pedir a Deus para que Ele quebrante o coração desse povo, que Deus tenha misericórdia e consiga convencer essas pessoas do pecado delas e do juízo vindouro, porque ele vai vir, não tenha dúvida. Entendeu, minha irmã? Infelizmente, nem tudo depende de nós, mas eu vou dizer uma coisa, nós precisamos continuar lutando até o final, buscando o Senhor, quem sabe Ele consiga quebrantar o coração dessas almas. Você vê aqui esse texto de capítulo 4 de Oséias, o profeta gritando no meio das praças. Vamos falar assim? Se ele dizia isso, é por quê? Porque Deus ainda tinha, meus irmãos, a esperança de quem sabe esse povo se converte. Meus irmãos, ninguém adverte ninguém por advertir. Uma advertência é quem sabe, quem escuta essa advertência vai parar, vai pensar e vai mudar de ideia e vai mudar o rumo que está levando. Porque eu posso garantir para vocês, a Bíblia fala isso, que se o povo de Israel se arrependesse e se voltasse para Deus, Deus iria parar, Deus iria perdoar, Deus iria trazer para esse povo novas bênçãos, iria curar o povo, ia curar a terra. A gente sabe disso, a gente sempre lê isso na palavra. Mas esse texto aqui, Deus está descrevendo através da boca do profeta a realidade da cabeça do povo daquele tempo. Vamos continuar aqui que vocês vão ver como é que Deus continua. E aí ele fala, e destruirei a tua mãe. E o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E por isso eles estavam pecando. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Isso é uma acusação grave de Deus para com o sacerdote, porque ainda assim, meus irmãos, um pastor, vamos falar aqui na nossa língua, no nosso ambiente, né? Um pastor, se esse homem ele tem sabedoria de Deus, ele pode pegar uma igreja em frangalhos, que se ele receber a sabedoria de Deus, aos poucos ele consegue trazer a palavra de conserto e endireitar o caminho das suas ovelhas, porque quando um ser humano para escutar outro, de algum modo é porque ele está aberto, aceptível a algo. Então, se Deus dá sabedoria para a boca de um homem que se sujeita à vontade dele, vocês podem ter certeza que Deus ele vai conseguir trazer através da boca desse pastor a instrução correta e endireitar o caminho do povo. Mas nesse caso você vê Deus falando, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Esse é o conhecimento das coisas de Deus. Também eu, Deus, te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, o cara podia ser sacerdote de qualquer coisa, menos diante de Deus. Não ia ser mais um sacerdote de Deus. Provavelmente ia se tornar um sacerdote do diabo. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. É o pecado contaminando os líderes, os homens que um dia eram homens de Deus e agora entram na categoria de pode o cão voltar ao seu vômito. Deus cospe, é a heresia, são pecados imperdoáveis. É crucificar Cristo 2 vezes, né? São essas pessoas que um dia estiveram com Deus e agora se voltaram contra Ele. Também eu, Deus, me esquecerei dos teus filhos. E eu acredito que como ele fala de sacerdotes, são os filhos da fé.
são as suas ovelhas, porque aqui todo mundo vai indo para o buraco junto e ninguém se importa em mudar. É como ele disse, todavia ninguém contenda, todavia ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. E aqui ele continua, meus irmãos. Quanto mais estes... Agora, deixa eu só voltar aqui para não fazer confusão. Ele começa aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu, Deus, te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora ele começa a falar dos filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Porque é a mãe ensinando para o filho os caminhos errados. É o pai ensinando para os filhos, para os netos. A coisa vai se multiplicando. E aqui Deus fala, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Porque foi multiplicando esse conhecimento perverso. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. São sacerdotes que se alimentam do próprio pecado do povo e da maldade dele tem desejo ardente. Vamos todo mundo pecar. Olha aí, meus amados, o coração perverso do homem que se revela. É quando a Bíblia fala do coração rebelde, dos perversos. O ser humano, quanto mais ele vai entrando no pecado e vai gostando disso, mais ele vai se tornando perverso. Mas ele se afasta de Deus. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Meus irmãos, nada vai ficar de graça. O que você planta, você vai colher. Isso é uma triste realidade. E aqui Deus começa a explicar o que vai acontecer com esse povo. Olha só. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre os cimos dos montes e queimam incenso sobre os outreiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Presta atenção, meus irmãos. Comerão e não se fartarão. Aí entra o pecado da gula. É Deus deixando essas pessoas no estado de calamidade, de consciência, né? Um estado da alma, um estado de queda espiritual tão grande que a Bíblia fala, esse povo vai comer e não vai se fartar. E eles vão então pecar, eles vão comer, eles vão aprontar e nunca vão estar satisfeitos. E aí você vê hoje o retrato da sociedade. Aquele que é sujo, que se suja ainda mais. Nós vemos hoje os perversos, meus irmãos. A gente vê os grandes, os chamados donos do mundo. Esse povo, eles vão fazendo maldade atrás de maldade e eles não têm consciência, eles não têm uma gota de misericórdia. Vai ver Damasco agora lá na Síria. O Assad lá, o Bashar al-Assad, não sei falar o nome dele. O cara tá matando o povo dele. Crianças, quanta fotografia de criancinha aí toda machucada. Eu tenho um que não sai da minha cabeça, um menininho tão lindo, com sangue no rosto. E esse povo, eles não se fartam da maldade, eles não falam basta. Por que a gente está matando o nosso próprio povo? Vamos parar, está errado. Eles não param, eles não se saciam em fazer a maldade, eles não estão satisfeitos, eles querem matar, roubar, destruir, acabar. Porque toma conta deles a chamada loucura, é o espírito de prostituição, é o espírito do engano, é o espírito da mentira. Meus irmãos, isso nos lembra 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando diz da manifestação do anticristo. E o apóstolo Paulo diz que ele vem como um espírito de engano,
Porque ele vem para aqueles que não acreditaram na verdade, pelo contrário, se deleitaram na mentira. É por isso que Deus manda o espírito do erro, para aqueles que já estão perecendo. O apóstolo Paulo diz que o anticristo ele vai vir, meus irmãos, para aqueles que estão perecendo porque não acreditaram na verdade. Aí você fala comigo, é Deus então que manda? Deus, a Bíblia diz que Deus ele não pode contemplar o mal. A Bíblia diz que Deus ele não é homem para ser tentado, ele não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus ele não provoca o homem ao mal. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu estava pensando nesse exemplo aqui ontem. Ele é muito dentro da realidade. Presta atenção, eu sou mãe. Talvez você seja pai, seja mãe também. Às vezes, nosso filho está fazendo uma coisa que ele está fazendo levado, né? Está botando a mão onde não deve, está fazendo uma coisa que não agrada o nosso coração. E aí você chama atenção. Às vezes o menino está botando o dedinho na tomada, né? Aí você fala a primeira vez, menino, tira a mão dali que você vai levar choque. Aí o menino olha para você, tira a mão e sai. Passa um pouquinho, vai lá o menino de novo, com a mão na tomada, querendo mexer no negócio. Menino, basta, menino, você vai machucar. O menino tá lá. Aí passa um tempo, o menino pega a chave, começa a tentar enfiar a chave dentro da tomada. Aí você já vem nervosa, né? Menino, toma a chave da mão dele, às vezes dá um tapa na mão da criança, põe a criança de castigo, basta que você vai machucar, você vai levar choque. Aí passa o menino, tá lá, obstinado. Ele quer porque quer, ele passa por cima. Aí chega um dia que você vê, depois de tanto tempo que você tá brigando com a criança, tentando corrigir ela para ela não cometer tal erro, a criança tá lá, tá insistindo, para no seu coração. Eu sei que o caso da tomada é um exemplo extremo, né? Mas justo porque a gente entende que é assim que funciona muitas das vezes, a criança quer fazer a coisa errada, aí chega uma hora que você para e fala, vou fazer uma coisa, vou deixar ela fazer, deixa ele levar choque. Deixa ele levar um choque, porque aí ele vai aprender que por que eu chamei a atenção dele. Então eu abandono ele à sua concupiscência e deixo ele levar o choque. Qualquer dia vai ouvir o grito e o choro, né? Enfiou a chave na tomada, tomou um belo de um choque, tremeu tudo, sentiu aquela dor, nunca mais vai botar a mão na tomada. Esse é o abandonar de Deus dos homens. Sabe, Deus, ele trabalha assim. Quando ele vê que a criança, o menino, não quer tirar o dedo da tomada, ele tentou fazer de tudo para convencer que não era por ali o caminho certo, Deus larga. Você quer machucar? Machuca. Eu não vou mais ficar batendo de frente, eu não vou mais contender com você. O meu espírito não vai mais contender com você. Você quer pecar? Peca. Você vai morrer. Isso me lembra Gênesis, né, capítulo 6, quando está escrito lá, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. E aí Deus limita a vida do homem a 120 anos. Quer dizer, espiritualmente e profeticamente, eu entendo que é Deus falando, eu não vou ficar batendo cabeça com quem não quer me ouvir. Vai chegar uma hora que eu vou largar essa pessoa naquilo que ela quer fazer e ela vai morrer. Porque a pena do pecado, o salário do pecado é a morte. Dá para entender? Então, toda vez que um povo, toda vez que alguém morre, perece, acaba tragicamente a sua história, porque Deus abandonou aquela pessoa e Deus entregou aquela pessoa para o mal, não é que Deus pega uma pessoa, coloca ela na frente de Satanás e fala aqui, Satanás, mata essa pessoa, acaba com essa pessoa, faz o que você quiser dessa pessoa. Deus não faz isso com todos nós. Mas Deus, quando ele vê que o teu coração é obstinado, é rebelde, é duro, e ele está ali batendo, tentando fazer você escutar, mas ele vê que não tem jeito, chega um momento que Deus, na sua onisciência, ele sabe, não tem jeito. Eu, diante da minha justiça, eu fiz de tudo para convencer. Mas essa pessoa não quer ouvir. Então eu vou entregar ela na sua própria concupiscência. É aqui que a gente vê que Deus, então, aqui diz que Deus é porque um espírito de prostituição os enganou. Quer dizer, quando a Bíblia usa a expressão Deus entregou, né, a pessoa para Satanás, alguma coisa assim, na realidade não é que Deus pegou e empurrou a pessoa em cima do diabo. Deus simplesmente lavou as mãos. Deus simplesmente virou as costas, deixou a pessoa seguir o caminho que ela quer.
Deu para entender, meus irmãos? Aí você me pergunta, bom, Ana Paula, você está falando esses negócios aí, é muito bonito o que você está falando, mas então me explique o caso de Jó. Porque Jó era um homem justo. Jó, pra você ter uma ideia, toda vez que os filhos dele faziam festas, depois Jó fazia sacrifícios, holocaustos e sacrificava animais pedindo perdão pelo pecado de seus filhos. E aí de repente vem Satanás e mata todo mundo, bate um vento na casa que eles estavam fazendo uma festa e acaba com todo mundo. Depois, Satanás ainda consegue tocar até na saúde de Jó, a ponto que a própria mulher dele fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como é que então você fala que Deus não entrega uma pessoa nas mãos de Satanás? Jó é um exemplo de que Deus literalmente permitiu Satanás tocar no homem que nem estava fazendo coisa errada. Deus, ele permitiu o caso de Jó, meus irmãos, para provar Jó, sim. Deus, ele provou a Jó e Jó foi tão provado que virou um exemplo bíblico. Satanás, ele pediu a Jó para Deus. Ele falou, me dá ele para provar ele. Eu vou mostrar para você que se ele perder tudo, ele vai te amaldiçoar. Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus permitiu que Satanás então tocasse nele, só não na vida. Porque Deus usou Jó como um testemunho vivo de fé. De alguém que, por mais que teve aflição e tribulação, ele não se rendeu. Ele não bestemeou, não blasfemou contra Deus. Deus, ele não entrega pessoas todo dia como ele deixou o caso de Jó. Isso eu tenho certeza. Mas Deus, meus irmãos, ele permite que a gente, de certo modo, esteja diante de sofrimentos terríveis na nossa vida para que nós sejamos aperfeiçoados. Porque Jó, depois de todo o processo que ele passou e foi muito terrível, esse homem perdeu quase que a própria vida. Ele nunca pecou contra Deus e Deus restituiu muitas vezes mais tudo que ele perdeu. Porque o espírito de Jó, meus irmãos, estava pronto. Jó, ele estava numa situação que ele estava além do que as coisas do mundo davam para ele. Quer dizer, os filhos, a casa, a riqueza e tudo que ele tinha, não estava à frente do amor que ele tinha para com Deus, da fidelidade que ele tinha para com Deus, mas mais ainda da consciência de fé. Ele é o meu Deus. Deus dá, Deus tira. É assim. Se Deus tirar tudo que eu tenho, eu falo Deus, porque ele que permitiu Satanás tocar em mim, assim seja. Ele é o dono da minha vida e faz comigo o que ele quiser. São intensidades de intimidade de um ser humano com Deus, que só quem vive aquilo ali é que sabe entender essas coisas ao pé da letra. Mas eu, Ana Paula, meus irmãos, na minha caminhada com Deus e nas coisas que eu já li, já aprendi, eu ainda posso dizer, pelo menos no meu coração, que Deus é justo. E tudo que vem na vida de uma pessoa vem diante da justiça de Deus. Ou ele vai aprimorar e aperfeiçoar um vaso, ou ele então entrega aquele vaso para a ira porque era coração obstinado. E aqui ele continua. Aqui ele fala inclusive dos ídolos, né? Do pedaço de madeira. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Aqui ele começa a descrever o que o povo fazia. Meus irmãos, na época do profeta Oséias, tinha Jezabel que governava junto com o rei lá. Esqueci o nome do marido da Jezabel, um rei de Israel. E essa mulher introduziu no meio do povo o culto a Baal. E o povo queimava incenso aos Balaíns, que eram pequenos altares que eles punham em todas as montanhas, debaixo de árvore, todo lugar bonitinho que eles iam de colina na terra, eles faziam um altar a Baal, Balaíns. E o povo chegou a queimar seus próprios filhos nessa época. O povo estava endemoniado, meus irmãos, obstinado. A ponto que a gente vê no tempo de Jezabel, teve o profeta Isaías, Ezequiel. Quem que foi o profeta? Eu não me lembro. Eu não me lembro o nome do profeta. São tantos nomes. Mas eu sei que ele mandou reunir, né, a congregação ali de Israel e pediu para que viessem os profetas de Baal, os profetas da Jezabel lá, para fazer o sacrifício. Ele falou, vamos ver qual Deus nos escuta. Aí os profetas de Baal ficou desde de manhã até a tarde, alta tarde lá, se cortando, cantando e fazendo todo aquele ritual, pedindo, né, ao Deus deles que mandasse fogo para queimar o sacrifício e nada.
E o profeta foi vendo aquilo, esperou. Quando terminou, quando o povo estava cansado, os profetas de Baal já estavam cansados, não tinha mais nada que se fazia, agora toca você, acho que é Isaías, sei lá. Eu sei que esse profeta mandou botar água no altar, mandou botar mais água, até que a água descia, escorria, né? Pela terra fora. Depois ele fez só um pedido, cai fogo do céu e queimou o sacrifício, queimou o altar, queimou tudo, e o povo de Israel ali entendeu quem era o Deus verdadeiro, né? Foi nessa época, meus irmãos, que Oséias profetizou. Só para vocês terem ideia de que nível que estava o povo. O rei se desviou, os sacerdotes se desviaram. Para vocês terem ideia, nesse tempo tinha o chamado prostituta cultual. Se o nome não é esse, é algo parecido. Mas o que acontecia? Essas mulheres, elas entravam nos templos, e acho que foi no próprio templo de Deus, o templo ali de Salomão, não sei, ali eu teria que ler de novo, mas eu só sei que a prostituta cultual, ela ficava sentada dentro do templo, e ela ficava ali costurando, fazendo crochê, fazia essas besteiras, o passatempo delas é ficar ali fazendo crochê, tricô o dia inteiro, né? Aí entrava um homem dentro do templo para oferecer o seu sacrifício ao Deus, né? E era tudo misturado porque virou realmente uma heresia aquele tempo. E ali eles iam ter relação sexual com a prostituta cultual, porque era o culto ao Deus Baal. Tá? O obelisco, para vocês terem ideia, é o órgão genital masculino. Culto a Baal, que era o deus da prosperidade. Então eles acreditavam que tendo relação sexual dentro dos templos, eles estavam sendo abençoados a nível de prosperidade. São detalhes aí desse tempo. É isso que o profeta Oséias está vendo. É isso que Deus está falando aqui. E misturou um bando de culto à idolatria, pedaço de pau. Ixi, o negócio foi feio. E aqui continua. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Desculpa que eu li. Prostitutas cultuais sacrificam. É o que eu acabei de falar. Quer dizer, a mulher do cara traiu o cara, né? A nora ia lá, arrumava outro namorado, mas o marido dela ia lá no templo e fazia sexo com as prostitutas cultuais. Deus fala, para que eu vou castigar a mulher se o marido também está aprontando? Os dois têm que ser queimados da terra. Então eu não vou castigar ela porque ele está aprontando. Quer dizer, ele vai para o templo para adorar o Deus que ele já misturou com um bando de coisa e vai ter relação sexual com uma prostituta cultural e a mulher está lá adulterando com né? Enfim, meus irmãos, ainda que pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O povo que não tem entendimento, literalmente, meus irmãos, corre para a sua perdição. É onde a gente alerta as pessoas que estão indo para o mal, de mal a pior, mais a gente pede a pessoa e fala de Jesus para elas, mais elas pecam, mais elas aprontam, mais elas ficam religiosas. Você já percebeu isso? Às vezes você vira pro seu pai que tá lá idolatrando a Maria, você falou, opa, isso é pecado, você pega a Bíblia, mostra pro cara e tá. Ele olha pra você assim, depois ele vem e te esfrega na cara, outra santa, vai lá e compra uma outra. E fala, não, essa aqui é a minha guardiã, a minha protetora. Meus irmãos, o negócio é feio, mas é assim que o ser humano funciona, meus irmãos. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. A tendência é essa, a vida passa rápido. Eu estava pensando aqui outro dia, gente, eu já estou com 40 anos, ainda vou chegar neles, no mês de agosto. Mas eu já penso assim, eu já estou com 40 anos. Mas o que é 40 anos? São 4 décadas, meu filho está com 10 anos, é um menino, uma criança. Mas daqui a mais 10 anos ele já vai estar um homem, é 20 anos. O tempo passa, meus irmãos. É como vapor. Ora você vê, ora já não está mais. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor, como a vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra.
O vento os envolveu nas suas asas e envergonha a Sião por causa dos seus sacrifícios. Meus irmãos, eu vos convido de coração, depois que vocês tiverem ouvido esse vídeo, tiver um pouquinho de tempo, vai ler de novo Oséias capítulo 4, lê sozinho esse texto, vocês vão ver o quanto ele é pesado. Deus, ele literalmente chama esse povo como uma vaca rebelde. Olha como Deus chama esse povo. Meus amados, será que o Senhor os apacenta como um cordeiro em vasta campina? Não tem jeito. Coração obstinado, cabeça dura. Quanto à libertinagem, eles acabam de beber e vão lá se prostituir. Gente, era quase que como uma Sodoma e Gomorra. Você vê, quando um povo chega ao extremo, presta atenção, uma coisa que eu ouvi outro dia, eu vou falar com vocês aqui também. Mas presta atenção comigo, que eu já estou acabando, principalmente que eu tenho que correr aqui agora. Mas presta atenção comigo, são alguns sinais quando Deus está para terminar, quando Deus está para derramar a ira dele. Vocês veem alguns sinais, fora os sinais da natureza, fora os sinais que a gente vê pela palavra, você vê também alguns sintomas no próprio homem, porque vai chegando um ponto de colapso total da sociedade. Então, olha só, vocês veem que as pessoas, elas vão entrando num estado de pecado tão grande que não tem mais nada que se possa fazer. A tendência é só degradação total, cada vez mais. Então vocês vão vendo o ápice da sociedade, quando ela está prestes para ser entregue ao juízo de Deus, ela está no ápice do pecado sexual e no ápice da perversidade. Vocês veem alguns sinais quando uma sociedade está para ser entregue nas mãos do juízo. Pecado sexual abundante e perversidade no meio do povo. Vocês veem também muito sacrifício de criança. Antes de vir o juízo de Deus, vocês veem muito sacrifício de criança. Por que, Ana Paula? Por que isso? Por que a gente vê? Olha, lá no Egito, quando o povo estava para sair do Egito, qual foi a última praga que veio? O anjo da morte levou os primogênitos. Crianças morreram no Egito. Muita criança, meus irmãos, foram levadas pelo anjo da morte. Pela culpa delas? Não, pela culpa de seus pais. Tem alguns filmes que mostram que não é só criança que morria, só qualquer filho que foi primogênito faleceu ali, né? Mas você vê ali a matança de criança. Você vê, meus irmãos, logo depois, Deus tirando o povo dali e mandando eles para a liberdade, né? Deus livra o povo da escravidão. Vocês veem, meus amados, que tem aquele imperador, acho que é Júlio César, sei lá, quando ele entendeu que Jesus ia ser o rei dos judeus, ia nascer o tal do rei dos judeus, o que ele faz? Ele manda matar as crianças de 3 anos para baixo. Todo menino homem, ele mandou matar. Foi uma carnificina naquela terra. Aí vem Jesus, né? Ele consegue triunfar, cresceu e trouxe a salvação para o mundo inteiro. Um outro exemplo de morte de criança foi quando nasce Moisés. Moisés, ele livrou o povo do Egito, né? Moisés, ele nasceu e ele foi colocado num cesto de betume e foi pego pela a filha do faraó, numa época em que o faraó viu que o povo do Egito tinha se multiplicado, o povo de Israel tinha se multiplicado muito nas terras do Egito. Então, para cortar um bocado desse negócio, ele manda matar as crianças, os bebês. Aí vem quem? Vem Moisés, nasce, Deus o faz como um segundo rei ali, né? Ele cresceu ali, foi o homem que trouxe a liberdade. O que eu quero dizer com isso? Você vê que quando Deus está para fazer a sua obra de libertar um povo, antes disso muitas crianças vão sendo sacrificadas. Aí você fala, Ana, será que é Deus quem tira esses inocentes para que eles não cresçam e percam o seu tempo de inocência? Ou será que é o diabo que fica irado, então, sabendo que Deus está para vir fazer a obra, né, que alguma coisa grande vai acontecer, então ele mata quanto mais crianças ele pode? Seja uma coisa ou outra, eu não sei dizer, meus irmãos, mas eu sei dizer que é um sinal de que Deus está se aproximando para trazer o seu acerto de contas.
Uma coisa eu sei, meus irmãos, o ímpio, quando ele cresce e continua ímpio, se ele morre ímpio, o ímpio ele vai para o inferno. Mas o filho do ímpio, que nasce ainda num tempo que ele ainda está inocente, quer dizer, Jesus diz, deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, a criança nasce pura. A gente já estudou isso nesse canal com o pastor Nathan Rufino, ele deixou muito claro sobre isso, foi um estudo muito legal que ele deixou aí, muito claro. E aí a gente entende quando a palavra de Deus diz que Deus não pode contemplar o mal. Então a criança nasce literalmente pura, ela não nasce pecadora, ela nasce sem praticar pecado, o coração dela é um coração livre desse caso do pecado. Então o filho do ímpio, ainda no tempo da sua inocência, e quando eu falo inocência é porque ela ainda não praticou no coração o mal, ela ainda não fez o mal na vida dela, então ela é inocente, ela é pura, ela é santa. As crianças são santas, ainda enquanto inocentes. Satanás, então, o que ele faz? Ele faz a matança dele. Por quê? Porque ele tem ódio e ele quer matar, roubar e destruir. Então, eu acredito que sim. Mas, de certo modo, Deus permite que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque ele recolhe o seu povo santo. As suas crianças que nascem em berços ímpios, mas ainda são santas, Deus as chama de volta para ele. São tantas coisas, meus irmãos, mas são sinais que a gente vê da proximidade do final dos tempos, do nosso tempo, da nossa dispersação está chegando. Hoje, enquanto eu vos falo, crianças estão sendo sequestradas, raptadas, violentadas, violadas em todos os sentidos. Satanás ele está perseguindo as crianças como ele nunca perseguiu dentro da nossa geração. A gente nunca viu tanta criança morrendo, tanta criança sendo violentada, tanta criança perecendo debaixo de guerra, mas tanta criança também sendo pervertida mentalmente através da mídia. Então, meus queridos, a gente tem que entender que o nosso Deus está prestes a se fazer ver, a aparecer no nosso meio. Então eu convido vocês que leiam de novo Oséias capítulo 4 depois para vocês irem refletindo com a vossa própria leitura. Mas a gente está ao pé do final. Nós estamos a um passo do final dos tempos, dessa dispensação da graça. Meus queridos e minhas queridas, nós vivemos no meio de uma sociedade perversa. Existem líderes completamente perversos e deturpados que só querem saber de ganhar dinheiro e de ganhar vantagem nas costas das pessoas. Mas ainda existem Oséias no meio do povo. Deus ainda está falando para os seus atalaias. Ainda é tempo, meus irmãos, da gente clamar pela salvação. Eu não me canso e não paro de fazer isso na minha vida. Tenho continuado com as minhas orações pela minha família, que está toda perdida nesse momento, mas tem promessa de Deus para a vida dos meus familiares, e eu creio que eu não sei como, Deus ele vai arrumar um jeito e ele vai conseguir conquistar o coração do meu povo. Oremos, continuemos intercedendo. Nós estamos bem, meus irmãos, apesar da gente às vezes estar vivendo um mundo de aflição, nós estamos bem. Mas nós estamos vendo ao nosso redor muita gente doente, muita gente precisando de Deus. Então, vamos ser atalaia no meio da nossa família, vamos ser mulheres e homens de intercessão e não vamos desistir. Eu tenho esse propósito no meu coração, desde quando Deus o pôs. Eu não vou me calar aqui nesse canal e eu não vou me calar com as orações. Eu só vou calar a boca quando Deus me retirar desse mundo. E se lá no céu ainda tiver como fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu continuarei fazendo. Então, meus queridos, que vocês façam também assim. Amém? Então, eu vos convido, leiam de novo o livro de Oséias, capítulo 4, lê tudo, né? Pede um pouquinho de tempo todo dia aí, investe 10 minutos do teu dia lendo a palavra de Deus. Leia lá o livro de Oséias, capítulo 4. E vocês vão entender por que tanta coisa está acontecendo e como que Deus está triste com o pecado do povo. Não pense você que não. E vamos continuar, meus irmãos, perseverando no Senhor, porque a Ele pertence a vingança, mas é dele que vem a nossa salvação. Amém?
Bom, a palavra foi dada, tá bom? Que Deus possa tocar o coração de quem Ele tem que tocar. Eu agora vou retomar as minhas atividades do lar, digamos assim, tem bastante coisinha para resolver. Vou processar esse vídeo, vou tentar publicar ele ainda hoje. E você que ouvir essa palavra, reflita no que está sendo dito e aplique na tua vida o teu coração para com Deus. Você não vai se arrepender, você não vai perder nada, você só vai ganhar se você assim o fizer, tá bom, meus irmãos? E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento, é tudo de bom que Deus possa dar a você, no santo, glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém.